Olá, vamos começar agora o nosso curso sobre números racionais, que é a continuação dos conjuntos dos números, né? Os conjuntos numéricos. Nós vimos até os inteiros, agora vamos aos racionais. Eu já escrevi aqui inicialmente, ó. Quem são os números racionais? Ele é representado por esse Q estilizado. Isso aqui não ficou tão bom, não. Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Vou dar a cor aqui. Vamos ter aqui, ó, o Q, esse cortadinho aqui, ou pode ser só um Q, né? Ele é assim, ó, x tal que x é igual a sobre b. Esse aqui nós chamamos, quando estudamos razão, né, de numerador, de denominador, né? Numerador é o de cima. Racional vem da palavra razão. Nós temos um curso só sobre razões e proporções, em que a gente desenvolve em detalhes as noções de razão e proporção. E nós não podemos esquecer assim, ó, A e B pertence a Z, o Z aqui também não está bom, vamos dar uma melhorada, e B diferente de zero, que é a condição essencial para a existência disso, né, para a existência de A sobre B. E se B for igual a zero, dá problema. Divisão por zero dá inconsistência matemática, tá? Vou mostrar isso aqui agora. É muito importante você lembrar, e vamos repetir isso sempre, que quando nós fazemos uma operação dentro de um conjunto numérico, o resultado tem que estar dentro do conjunto numérico. Essa observação aqui é uma brincadeira, em que nós fazemos assim, ó, A igual a B, e até uma noção de equação. Essa brincadeira aqui, ó, tudo que eu fizer com A eu tenho que fazer com B, para que a equação, a igualdade seja verdadeira. Fazendo isso, A ao quadrado igual a B ao quadrado, eu vou falar assim, ó, A menos B, vou complicar um pouco mais, que multiplica A mais B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso parece um contrassenso, né? Mas veja bem, vou fazer aqui essa conta, vamos aplicar distributivo aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B mais AB, menos B vezes A menos BA ou menos AB, não tem problema, né? Está à frente ou atrás, e menos B vezes B menos B ao quadrado. Eu estou afirmando que isso aqui é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, tem que demonstrar, né? Se você for ver aqui, ó, o que nós temos aqui? A ao quadrado, AB menos mais AB menos AB vai dar zero, né? Menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então isso aqui é uma verdade, vamos falar assim, né? Nós chegamos a essa verdade. Na verdade, de acordo com isso aqui, ó, com o que a gente está fazendo, falando que isso aqui é uma afirmativa, eu posso dizer também que, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado em relação a AB, vou ter aqui também uma outra verdade, ó, A menos B, que multiplica A mais B. Será que ele é igual a A, que multiplica A menos B? Vamos fazer a brincadeira de novo. Nós já sabemos esse valor aqui, ó. Nós já sabemos que dá. Fazer de outra cor. Aqui em cima, que vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá menos AB. E será que eles são iguais? Da nossa definição inicial, ó, A igual a B. Então eu tenho que, quando A é igual a B, A menos B ao quadrado vai ser igual ao quadrado. Eu posso colocar aqui menos B ao quadrado. Já que A é igual a B, fica B vezes B. Então, só manipulando informações aqui. Então daqui eu vou retornar aqui para cima. O que a gente aprendeu a fazer na escola, né, de um modo geral?
Se eu tenho A menos B do lado esquerdo, eu corto com A menos B do lado direito. É isso que a gente aprendeu. E aí eu vou ter aqui A mais B igual a A. Vou dar qualquer valor para A e B. Vou dar valor 1. Pra, como A é igual a B, vou ter 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, 2 igual a 1. Claro que isso não existe, né? É impossível. Então por que essa manipulação gerou isso? Porque não existe cortar A menos B com A menos B ou cortar de um lado ao outro. Isso é um algoritmo muito mal explicado vamos dizer assim, na evolução dos seus estudos matemáticos. Isso aqui, ó, significa assim, ó, A menos B multiplicado por A mais B, aí você vai entender por que B tem que ser diferente de zero. Multiplica A mais B é igual a A multiplica A menos B. Para eu poder cortar isso aqui, o que a gente chama de cortar é, na verdade, dividir ambos os termos por A menos B. Mas vai dar a mesma coisa. Mas a condição é que A é igual a B. Isso aqui dá zero. Então, na verdade, esse cortar aqui, ó, significou dividir por zero. E quando se divide por zero no denominador, ó, dá inexistente. Então, é uma incongruência matemática. Por isso é que nós temos que sempre considerar a condição do denominador ser diferente de zero. Porque divisão por zero na matemática é inconsistente. Essa brincadeirinha é para mostrar que a divisão por zero é inconsistente, ela não pode acontecer. Tá? Vamos fazer assim. Então, um número racional qualquer, voltando aqui, né, A sobre B, com a condição específica, né, de B diferente de zero. Agora você já está com isso bem claro na cabeça. Nós vamos dar nomes. A é numerador. Pessoal que está fazendo os dois cursos já viu isso em detalhes, né? E B é denominador. Aqui não compensa entrar muito em detalhes, nós estamos com outro objetivo, né? Assim. Então, o que nós temos aqui em relação aos racionais quando nós consideramos os números inteiros que nós estudamos agora? Quais são os racionais? Se eu perguntar a quem, eu estou personalizando, né? Mas o que ele pode ser? Ó? Ele pode ser qualquer inteiro racional. Isso é importante. Porque um inteiro qualquer, vamos colocar aqui, ó, A, ele é a mesma coisa que A sobre 1, denominador 1. Então todo inteiro também é racional. Veja que o conjunto dos inteiros é um subconjunto dos números racionais, né? Quem mais? Divisões com decimais ou casas decimais, né? Casas depois da vírgula, exatas. Então vou ter aqui, por exemplo, 1,035. Nesse caso, faz parte dos racionais. E os chamados decimais, um dízimo periódico. A dízima periódica, quando ela existe numa divisão, ela faz parte dos racionais. Então, vou pegar aqui, ó, 0,666. Para não colocar mais, eu ponho um tracinho em cima. Algumas vezes a gente faz aproximação para o maior, né? Mas esse tracinho em cima significa que o 6 vai repetir como dízima periódica. Então, posso colocar apenas assim, ó, 0,6, por exemplo. E quando nós temos os decimais infinitos, ou seja, eu não consigo um valor exato, não é racional, é irracional.
Aí nós vamos falar dele rapidamente depois, contar um pouquinho da história dele, né? Por que é irracional, né? Que não tem razão de ser, vamos dizer assim, lá na história dos pitagóricos, tá? Vamos falar agora das propriedades que nós já conhecemos tranquilamente, né? Que são as propriedades operatórias. Então, 3.4.1, as propriedades operatórias dos racionais, idêntico às outras. Cuidado que o denominador não pode ser igual a zero. Então, as propriedades operatórias são as mesmas que a gente já viu: a associativa, a distributiva, a comutativa, o elemento neutro da multiplicação, o elemento neutro da divisão. Então, a primeira propriedade aqui, ó, vai ser a propriedade associativa. Aí nós vamos fazer essa propriedade para a adição, e aí você sabe que a subtração é a soma com o oposto, e vamos fazer para a multiplicação. E você sabe que a divisão é a multiplicação pelo inverso do número. Nós já falamos disso, né? Então, dessa forma, o que é a propriedade associativa aqui dos racionais? A sobre B, vamos colocar aqui mais C sobre D, dessa forma, mais E sobre F, parênteses para esses dois. Isso é igual a A sobre B, mais, coloco parênteses, C sobre D, mais E sobre F. Essa é a propriedade associativa. Propriedade associativa dentro dessa operação da adição, né? Da multiplicação, façamos A sobre B vezes C sobre D, vezes parênteses E sobre F. Isso é igual a A sobre B, que multiplica C sobre D, dentro do parênteses, né? E sobre F. Essa é a chamada propriedade associativa da multiplicação. A segunda propriedade, nós vamos falar aqui, é a comutativa. A propriedade comutativa da adição e da multiplicação, você já sabe disso, só que a gente repete para que você vá se tornando familiar com ela, né? Quanto mais a gente vê um assunto, mais familiar a gente fica com esse assunto. Vamos colocar aqui A mais B mais C sobre D é a mesma coisa que C sobre D mais A sobre B. Assim também na multiplicação, A sobre B multiplica C sobre D é a mesma coisa que C sobre D multiplicando A vezes B. Então, invertendo aqui, né, na ordem da esquerda para a direita na nossa escrita, não vai alterar o resultado. Essa é a propriedade comutativa. Outra propriedade importante é a propriedade chamada elemento neutro. Você deve lembrar que o elemento neutro, ele é aquele elemento que você opera dentro da propriedade e o resultado, ou seja, o número que você opera com ele não se altera. Então, A mais B, mais, no caso do elemento neutro, mais zero, é igual a mais B. Olha, não vai colocar zero em cima e zero embaixo, que não existe na matemática, tá? Não pode colocar zero no denominador, não. A sobre B, que multiplica 1, vai dar A sobre B. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Mesma coisa dos inteiros. A diferença aqui é a questão do racional, né? Que nós temos o denominador. A quarta propriedade é a propriedade chamada do simétrico.
relembrando daquela reta que nós fizemos para os reais, vale a mesma coisa aqui para os racionais. O que é o simétrico? É quando você opera com o simétrico, ele tem que dar o elemento neutro. Então, A mais B, A sobre B menos A mais A sobre B dá zero. Ou seja, o simétrico é o negativo, é o que está do outro lado da reta dos racionais. E o mesmo raciocínio, A sobre B, eu vou fazer o que aqui? A operação, só eu coloquei menos aqui, né? Mas é como é da multiplicação, ó, mais, resolver isso, A sobre B, mais é da adição, ó. O simétrico é menos AB, aquele que está do outro lado da reta, é igual a zero. Então, para pensar da mesma forma, eu vou multiplicar aqui pelo inverso, que é BA. Veja quanto que vai dar. 1. Ou seja, deu o elemento neutro. Então, o simétrico é aquele que você faz a operação e você chega ao elemento neutro. Então, o simétrico da adição de A sobre B é menos A sobre B. O simétrico da operação da multiplicação, A sobre B, é o inverso dele, que é B sobre A, que vai dar o elemento neutro dessa operação, né? Desses números. E a outra que também é idêntica, que é distributiva, que é uma que a gente mais usa para fazer continhas, né? Nós acabamos de fazer lá no exemplo. A distributiva é assim, ó, A sobre B, que multiplica, por isso que é chamada distributiva da multiplicação em relação à adição, ou à subtração. Vou colocar igual, né? C sobre D, mais E sobre F. Aí nós fazemos a distribuição, nós multiplicamos o elemento que está fora do parênteses por todos os elementos que estão dentro do parênteses, 1 a 1. Então eu vou ter A, B, que multiplica CD, mais A sobre B, que multiplica EF. Então essa é a propriedade distributiva em relação à adição. E nesse caso nós não temos essa distributiva, né? Porque ela é uma relação entre adição e multiplicação. Então nós não temos essa distributiva ali para multiplicação. Mas em relação aqui à adição, multiplicação e adição juntas, certo? Vamos fazer agora o trabalho das operações dos racionais. Como nós já fizemos adição, subtração, multiplicação, está faltando o quê? Está faltando fazer a divisão. E aí nós vamos falar sobre o algoritmo da divisão em detalhes. Então essa primeira operação, vamos falar assim, é a divisão. Vamos fazer aqui, ó, um algoritmo da divisão com os conceitos básicos da matemática. A divisão significa dividir partes iguais. Isso é importante que se saiba. Só que nós vamos ver que isso não vai acontecer mais agora, né? Dentro dos números racionais nós vamos ter dízimo, nós vamos ter decimais. Mas mesmo assim pode ser em partes iguais. Esse é o conceito inicial de divisão. Então, nós vamos falar aqui de um algoritmo dessa divisão e as relações lógicas associadas ao algoritmo. Então nós vamos ter assim, nesse algoritmo nós temos, para dividir, ele é chamado de dividendo. E nós vamos dar para ele o símbolo D. Aí nós usamos essa simbologia para fazer a divisão. E aqui, do lado direito, nós vamos dividir o dividendo pelo divisor, também a letra D, só que eu vou chamar aqui de D minúsculo. Ora, o resultado é o quociente. O quociente nós vamos chamar de Q.
Acho que eu vou colocar aquizinho. Acho não, né? Fiz, coloquei. E aqui, do outro lado, nós temos o resto. Vou chamar de R. Esse aqui é o resto. Então, aqui são os nomes dados a essa operação de divisão. Só que nós temos algumas observações importantes aqui, para fazermos de acordo com a lógica das operações matemáticas que são importantes. Vamos observar aqui, se eu multiplicar Q vezes D, veja que eu estou dividindo, dividendo pelo divisor. Se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, ele tem que dar o dividendo, se a divisão for exata. Mais o resto. Se a divisão for exata, o resto é zero. Então isso aqui é uma verdade. Certo? Tem que fazer isso. Essa daqui é uma realidade, vamos dizer assim, né? Tem que enxergar essa realidade. Vamos fazer aqui uma brincadeira, aqui, vamos dividir 10 por 3, rapidinho aqui, a gente já sabe de cabeça, vai dar 3 e sobra 1 de resto, né? Vamos fazer aqui direitinho, 3 vezes 3, 9, aí sobra 1 de resto. Vamos ver se isso aqui é verdade, vamos testar isso aqui. Quem que é o quociente? É o 3. Multiplica pelo divisor, que é 3. Ele tem que ser igual ao dividendo, que é 10, dividendo, né? Que é 10, mais 1, aí não vai dar 11, porque o resto foi 1, né? Como funciona isso? Então, olha que interessante, a gente sempre consegue, fazendo o teste, acertar. Normalmente, alguns livros trazem com o R do outro lado, mas se eu colocar aqui, ó, menos 1, aí vai dar certo. 3 vezes 3 vai ser igual a 10 menos 1. 3 vezes 3 é 9, 10 menos 1 é 9. Certo? Mas por que eu fiz isso? Você não confundir. Os livros, olha que interessante. Algumas vezes vão trazer assim, ó, e aí você vai entender. Alguns livros, né? Q vezes D mais R é igual a D. Lembra que eu sempre costumo colocar algumas vezes esses detalhezinhos associados aos erros já cometidos por alunos na resolução de exercícios em cursos passados, né? Então é a mesma coisa, o significado é o mesmo, mas nós fizemos um exemplo que tem uma demonstração lógica aqui do processo. É bem importante, né? Existe evidentemente aqui, ó, o chamado do resto maior possível, porque nós temos que trabalhar sempre fazendo uma conta em que o número inteiro ele é a base dessa operação em termos de interesse geral, porque nós arredondamos, né, na física, por exemplo, na química, na engenharia, mas o resto maior possível ele é uma informação em que eu considero assim, ó, que o resto, para ser o maior possível, ele tem que ser igual a o D menos 1. E quem que é o D? É o divisor menos 1. Óbvio, porque se a operação dá exata, o resto é zero. Dentro dos números inteiros, qual que é o número depois do zero? Menor possível, 1. Né? Então, o maior resto possível, nós definimos como o resto divisor menos 1. De um modo geral. E aí você vai chegar a uma conclusão também que o resto tem uma relação interessante. Ó. Ele tem que ser maior que zero e ele tem que ser menor ou igual ao próprio divisor. Porque se ele for igual ao divisor, ele vai dar zero. Se ele for menor que o divisor, nós já temos o número inteiro, o resto vai ser fracionário. Se ele for maior que o divisor, a conta continua. Se você não entendeu direito, volta aí o vídeo um pouquinho e ouça novamente. Tá? Tudo isso aqui é baseado em situações que nós estamos falando da teoria. Quando você for fazer essas contas e se familiarizar com elas, vai ser bastante fácil. Porque você vai ver que isso tudo aqui é natural. Só que se você fizer sem pensar, só aplicando o algoritmo, você não vai conseguir compreender esses pequenos detalhes.
Então vamos fazer aqui uns exemplos, utilizando o algoritmo, e fazer esse exemplo com bastante cuidado. Olha, para alguns que já sabem fazer essas contas com tranquilidade, isso aqui parece monótono, né? Mas tem algumas pessoas, e isso é uma coisa incrível, né? Nos cursos superiores, eles chegaram à universidade sem saber fazer essas contas de divisão. Falha no ensino básico, passou pelo ensino médio sem precisar saber diretamente o que é divisão, né? Vamos falar assim, ou não precisou para poder ser aprovado. É uma falha, evidentemente, do ensino, porque a matemática é fundamental para o conhecimento básico da vida, para o conhecimento relacionado às atividades do dia a dia, às contas que se tem que fazer, né? E é um raciocínio básico interessante. Então é muito importante conhecer a divisão e seus detalhes. Então nós vamos seguir sempre essa ideia de nós trabalharmos com o sistema decimal. Vou fazer aqui 98 por 2, vai dar uma divisão exata. Mesmo assim nós vamos fazer para mostrar. Ó. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar sempre assim, ó, unidade, dezena, centena. Não tem centena. Por que isso? Porque nós vamos fazer, nesse algoritmo da divisão, nós vamos fazer sempre no sentido dezena, unidade, ou centena, dezena, da esquerda para a direita. Tá? Então a primeira conta que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dividir a dezena por 2, né? O dividendo 98 pelo divisor 2. 9 por 2 vai dar 4, o inteiro mais próximo. Certo? Ora, o que eu faço aqui? Eu faço 4 vezes 2, 9, 8. Né? Aí aqui do outro lado eu coloco 8 e faço a subtração. Dá 1. Aí eu venho e desço a unidade. Sobrou esse resto, desço a unidade. Aí eu vou fazer 18 é divisível por 2, e dá quanto? 9. Aí eu faço aqui no quociente. Olha só, tá vendo que eu estou trabalhando com cada um individualmente? 9 vezes 2, 18. Eu vou e subtraio aqui do lado do resto. 18 menos 18 dá 0. Quando o resto é 0, então nós temos o número exato, né? Inteiro exato, é 49. É bem importante entender esses pequenos detalhes. Vamos fazer aqui, ó, 361 dividido por 30. Unidade, dezena, centena. Então nós trabalhamos assim. Nós vamos da esquerda para a direita e vamos fazer as contas de acordo com o que nós podemos dividir. Como eu tenho dezena do lado da direita, eu faço até a dezena aqui. Então eu vou fazer a divisão de 36 por 30. Faz mais sentido. 36 por 30, se eu multiplicar 30 por 1, evidentemente que ele vai ser menor que 36. Então eu faço 1 vezes 30 dá 30, não é? Aí eu coloco 30 do outro lado e faço a subtração. 6 menos 0 dá 6, 3 menos 3 dá 0. Aí desço 1, né, que fala assim, desce 1 para cá, ou seja, eu coloco a unidade para continuar a conta, da esquerda para a direita. 61 por 30, nós sabemos que 2 vezes 30 dá 60, então vai dar 2. Eu faço a multiplicação. 2 vezes 30 dá 60. Coloco aqui debaixo do outro, né? Certinho. Dezenas debaixo de dezena, unidade debaixo de unidade. Menos. Então eu vou ter 61 menos 60, 1 menos 0 dá 1, 6 menos 6 dá 0. Olha, o resto agora está menor do que o divisor. Então eu já cheguei nesse número aqui, ó, que é o inteiro da divisão. Esse resto aqui é tão pequeno, veja bem que ele é o maior resto possível, no caso, dentro do que nós falamos lá, né? É o divisor menos 1. Então é um conceito que a gente chama de resto maior possível. Ora, a maioria das vezes, isso aqui é que vai
ser de interesse numa determinada conta. Porque eu dividi 1 por 30, ele é muito pequeno. Então eu paro aqui, por exemplo, me interessou esse número inteiro, o 12 aqui que é o número inteiro, né? Uma vez, né, muito tempo atrás, eu dava aula de química e eu ensinava os alunos a fazer uma relação assim, ó, por exemplo, vamos dizer que ele tivesse aqui a conta 300 e desse lá a massa de um elemento, 300 dividido por 197. Aí eu falava assim, não faz assim não, coloca um aproximadamente, porque lá na resposta de marcar X, você vai ter um aproximado bom. Você vai fazer essa conta aqui, vai gastar muito tempo numa prova. Então pega esse 197 e passa para 200. Como você aumentou o denominador, o número aqui aproximado vai estar fácil. Olha só o que vai dar, ó. 300 vai 3 por 2, 3 por 2 é 1,5, aproximadamente 1,5. Então veja que algumas vezes um pouco de raciocínio ajuda bastante, né, a efetivar determinados processos, não é mesmo? Vou até colocar uma interrogação, não, uma exclamação aqui nessa informação. Se você tiver um marcar X lá, esse aqui vai ser um pouco maior do que a resposta, mas vai ter a resposta bem aproximada. Vamos refazer 361 dividido por 30, só que agora vamos manipular o resto, tá? Então 361 dividido por 30, então dividendo é 361, divisor é 30, nós já achamos o quociente inteiro é 12, né? Então aqui é a unidade, dezena, centena. Nós já fizemos, vou fazer novamente aqui, ó, vai dar 1 menos 30 desse outro lado, né? Dá 6, abaixamos o 1, dá 12, dá 2, né? 2 vezes 30, 60, 61 menos 60 dá 1. Esse tracinho aqui não me agradou não, pera aí, vamos refazer. Esse aqui agradou menos ainda, né? Mas tá bom. Aí, ó, no que eu tenho o resto, sobrou o resto aqui, eu vou continuar, eu já coloco a vírgula. Por quê? Acabou inteiro, eu vou para os decimais, para as casas depois da vírgula. Aí a gente usa o recurso de fazer assim, ó, vamos baixar um zero aqui, ó, porque esse aqui é da dezena. No que eu baixei o zero, olha só, eu não consigo resolver, porque 10 é menor que 30 ainda, o resto é menor do que o divisor. Aí eu vou colocar um zero no quociente. Não deu. Aí eu utilizo o recurso do outro zero. Aí sim, agora eu posso fazer a divisão. Olha o que eu vou ter aqui, ó. 100 por 30, eu posso falar que eu vou colocar 3 vezes 30 dá 90. Então eu vou colocar 3 vezes o 30 dá 90. Oh, não ficou bom não. De novo, esse tracinho me atrapalhando. Dá 90. Não, tá errado. 90. Aqui vai dar 10. O que vai acontecer agora? Sobrou esse 10. Nós sabemos que 10 ainda é menor, né? Aí eu abaixo o zero, só que não faz a bobagem nesse caso de botar o zero lá não. E aí nós vamos ter problema. Você já baixa o zero direto e continua fazendo. Vai dar 3 de novo e vai dar menos 90. Aí, ó, isso vai continuar sempre. Então aqui nós descobrimos uma dízima periódica. O período da dízima aqui vai ser 3. Se você tiver dúvida, se tiver algum problema, você não sofre não. Você vai lá, faz mais uma vez. Se você deve estar acostumado a manipular com calculadora, né? Vai lá na calculadora, isso aí é um recurso didático. Vai na calculadora, faz 361 dividido por 30. Isso você vai ver quanto que dá. Então, é um erro muito comum a pessoa sempre deixar um zero do lado esquerdo e colocar do lado direito. Não é isso. Você normalmente vai descer o segundo zero, tá? Então, esse aqui é o algoritmo da divisão de um modo geral. Mais dúvidas, ou pergunta, ou vai lá no
na internet, faça uma procura sobre algoritmos da divisão. É muito importante você saber fazer a divisão bem feita. Quando você aprende bem o algoritmo pensando, vai dar até para fazer de cabeça, né? Vamos colocar aqui, ó, 1A, dízima periódica. E nós vamos aprender a manipular a dízima para que a dízima se transforme numa fração. Então nós vamos trabalhar aqui na dízima periódica, a gente acabou de ver uma lá, né? O que é a dízima periódica? Que aqui vai repetir indefinidamente, né? Então isso aqui vai ser representado por 12,03, eu coloco aqui em cima, o tracinho. E aí significa que é dízima periódica. Dízima vem de quê? Do decimal, né? Periódica, ou seja, ela tem período, ela repete sempre. Ela é infinita, mas ela repete, né? Aí o que a gente faz com a dízima periódica? O que interessa trabalhar com a dízima periódica? Transformá-la numa fração geratriz, chamada fração que gera dízimo. A gente vai fazer o contrário, né? A gente vai pegar o decimal e vai transformar em fração. Porque fazendo a fração gerar a dízima periódica, é só efetuar o algoritmo da divisão. Então vamos fazer aqui vários casos associados a isso. Ó. Vamos chamar aqui caso A, por exemplo, 0,4. E aqui eu coloco em cima esse 0,4. Eu quero transformar esse 0,4 numa fração geratriz. É 0,4. A fração já vai ser a própria resposta. Aí, qual que é o algoritmo para fazer isso? Eu conto casos aqui, ó, tem uma. Então é 1, 0. Eu coloco assim, ó, 1 e 1, 0. 10x. Eu vou multiplicar 0,4 por 10. Olha, 0,4 por 10 dá quanto? 4,4. Lembra que isso aqui é dízima periódica? Ó, isso aqui na verdade é 0,444, continua. Aí eu vou pegar o x, quem que é o x? O x é o 0,4. Só que eu posso usar quantos 4 eu quiser aqui, tá vendo? E vou fazer uma subtração. Olha, 10x menos x dá 9x. 4,444 menos 0,444 dá quanto? Dá 4. Então, olha que interessante isso. Passa, né? Vamos fazer dividir ambos os termos por 9, né? Vai dar x é igual a 4 nonos, que é a fração geratriz. Então, a melhor maneira de fazer isso não é ficar decorando lá a quantidade de 0 com a quantidade de 9, porque nem sempre vai funcionar isso, tá? Então você vai usar esse raciocínio. Você vai fazer a multiplicação da parte decimal por 10, até a gente fazer uma conta em que nós vamos acabar com a parte decimal, para chegar na parte exata. A sua calculadora científica, se você tiver, quando você colocar lá para fazer conta na parte exata, ele para de dar decimal e passa a dar fração, como parte exata. Então a fração geratriz é a parte exata do decimal, tá? Vamos pegar aqui 1,25 e repete o 25. É que eu faço isso. Quais são os períodos, né? 2, repete o 25, 25. 2, então eu botei 2 zeros, 100x. Vou multiplicar aquilo ali por 100, ó. Vai dar 125,25, 25. Vou colocar só 2,25 aqui, ó. Vai continuar. E quem que é o x? 1,25, 25. Nós vamos fazer a subtração membro a membro. 100x menos x dá 99x. 125. Olha, essa parte decimal já está zerada, né? 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 125 menos 1 dá 124. Então, eu vou ter que o x é igual a 124,99 avos.
né? Tá até funcionando aí, bonitinho isso. Então essa é a fração geratriz, a parte exata dessa dízima 1.25, 25, 25. Vamos fazer aqui, ó, 0, 12, 3, vou colocar mais uma, né? 123, 1, 2, 3 e o período 3. Ó. Olha, como é que nós vamos fazer isso? 1 mais 3 zeros, vamos pro período, x, e multiplico 0, 123 por 1000. Né? E multiplicando isso por 1000 vai ser 0,123 por 1000 vai dar 123,123 e aí continua. Vamos parar por aqui. E quem que é o x? O x vai ser igual a 0,123. Vamos fazer a subtração e nós vamos ter 1000x menos x dá 999x. Vai ser igual a 123. Certo? Então eu vou ter 123, a fração, né? 123 dividido por 999. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então ambos são divisíveis por 3, pelas regras, né, de divisão de números. 123 por 3 vai dar 41. 12 por 3 dá 4. 3 por 3 dá 1. 999 por 3 dá 333. Então essa daqui é a fração geratriz, né, de 0,123, dízima periódica. Vamos continuar fazendo para tentar não, né, para a gente pegar o máximo de exemplo possível. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 4,1428 57, 14, 28, 57. Uma dízima com período 6, ó. Repete o período 6, que está aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Como tem 6 períodos, ó, vou ter 1 mais 6 zeros. 1 milhão de x. Eu vou multiplicar isso aqui por 1 milhão de x. 1 milhão de x vai dar, como está aqui, né? 4, 14, 28, 57, 14, 28. Não vai caber aqui, não tem problema. Então o x vai ser igual a quem? 4, aqui não, né? Porque fica feio. 4,14, 28, 57. Mas como a dízima, ali a gente vai fazer a subtração, né? Ela vai desaparecer, então fica o 14,28 aqui mesmo. Então é isso tudo aqui, 1 milhão de x menos x dá 999.999.000x, que vai ser igual a isso aqui menos 4. Então é 7 menos 4, 3, aqui vai dar 0, você já sabe. Agora 5 menos 0, 0, é 5, né? 0 não, 28, 4, 1, 4. Então, qual vai ser a fração geratriz? 4, 1, 4, 2, 8, 5, 3, dividido por 999 mil. Não vai ser divisível por 3 nem por 9, se você fizer a soma em cima, né? 4 mais 1, 5, mais 4, 9, mais 2, 11, mais 8, 19, 24, 27. 27 não é divisível por 3, não é divisível por 2, não termina em 0, não termina em 5. Então essa aqui é a fração geratriz. No entanto, eu só fiz conta errada aqui. Deixa eu ver. 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 5, 24. Mais 3, 27. 27 é divisível por 3 sim, ó. Então nós podemos dividir por 3 ou por 9. Só que aqui dá para dividir por 9. Aí fazendo essa divisão, aí você pode usar a calculadora. Se você quiser fazer aí, eu já fiz aqui, ó. Dá 15. 3, 4, 3, 9, dividido por 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vai achar que isso aí é uma coisinha bem simples, não funciona bem assim não. Nesse caso, vai ficar fazendo essa conta que não faz sentido, usa a calculadora que é melhor, tá?
Outro item que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos fazer dentro do conjunto dos números racionais, é a chamada radicação, ou radicais, radiciação, né? Vamos falar assim. A radiciação, ou seja, raiz, é a operação que nós podemos chamar de oposta à potenciação. É uma operação oposta à radiciação. Ela tem as mesmas regras, ela é apenas uma conveniência. Operação oposta à potenciação que nós vimos lá na aula passada, na aula 9, né? Essa aqui é a aula 10. Então vejamos. Essa operação, ela diz assim: se eu pegar um número qualquer, vou chamar de B, elevado a N, potenciação é igual a A. O que nós temos é que isso aqui equivale a essa representação aqui. A representação é, eu vou dar um espaço maior aqui e vou igualar. Esse B vai ser igual a raiz enésima de A. É a representação. Então, essa é a potenciação, igualei a A. E aí, veja bem, quando eu opero com o expoente em relação ao outro lado, para manter a igualdade, a operação tem que ser oposta, para que a igualdade seja mantida. E essas coisinhas aqui têm nome, né? O A que está dentro da raiz é chamado de radicando. A gente chama de coisinha, né? Tinha professor de matemática meu que chamava de cara, né? Esse carinha aqui. Esse número aqui, ó, esse N, é o índice do expoente, ele também é o índice da raiz, né? Ora, o B quem que é? A gente não fala extrair a raiz, ele é a própria raiz. Aqui, tá? E esse símbolozinho aqui, ó, é o radical. Aí assim, também só uma observação sobre o radical, né? Então a primeira representação foi assim, ó. B elevado a N igual a primeira representação na história da matemática, né? Uma curiosidade aqui. Essas observações vão ficar como curiosidade. Isso implica aqui, ó. B era igual assim, o pessoal representava raiz de A, RA. Aí com o passar do tempo, esse RA foi ficando assim, ó. Eles foram estilizando, RA aumentando essa partezinha do R ali para o A ficar de baixo. E isso pareceu lógico para alguns matemáticos, né? Até que ele chegou assim, ó, né? Até virar isso aqui. Aí já. Assim contam os historiadores da matemática sobre a origem desse símbolo aqui, ó, que nós chamamos de radical, tá? Aquele lá é o radical. E nós vamos aprender a operar com a radiciação através das propriedades. E elas podem ser todas demonstradas através das mesmas propriedades de potência. Veja que é uma continuidade, hein? É bobagem você achar que vai aprender uma coisa mais para frente sem aprender aquilo que está anterior a isso, tá? Então, dentro dessas propriedades, nós vamos ter aqui, ó, propriedade número 1. Tem uma raiz, né, de A elevado a N com índice N. Há dois índices, né? Ora, isso aqui é igual a A. Mas como é que a gente faz essa demonstração utilizando a própria definição associada a isso? Ora, A elevado a N representa 1 sobre N. Então, quando eu for tirar da raiz, representar isso aqui melhor,
Ó, A elevado a N, lá está dentro, né? Assim, eu tiro essa raiz, ó, o que ela representa? O índice dela é o oposto, o inverso, ali do N. O índice na potência, olha só, esse índice N aqui, ó, ele vem para cá como oposto. Tá vendo? Isso é fundamental entender. Ora, de acordo com a própria propriedade da potenciação, isso é N que multiplica 1 sobre N. Ora, isso vai dar o quê? 1. A elevado a 1 é A. Então está aí feita a demonstração em função da propriedade, que é a propriedade da potenciação. Tá? A segunda propriedade, vamos fazer assim, ó. A, aqui dentro da raiz, elevado ao índice M. E o índice da raiz é N. Isso é a mesma coisa de fazer assim, ó. A elevado a M sobre N. A M sobre N. Por que nós vamos fazer a demonstração aqui? É bem simples, porque isso aqui é a mesma coisa de A elevado a M elevado a 1 sobre N. Ora, isso aqui é, pela propriedade da potenciação, M vezes 1 sobre N, que é M sobre N. Ok? Então essas são as propriedades operatórias da radiciação. Só não coloquei operatória ali. Tá? A terceira, vamos colocar aqui, ó, raiz de A elevado a N, raiz quadrada. Quando a gente está falando raiz aqui, né, agora, se eu não represento aqui em cima, aqui vai ser 2, tá? É a chamada raiz quadrada. Vou colocar aqui essa raiz quadrada agora, não. Vou fazer assim, raiz de N, raiz enésima de A e raiz mésima de B. Isso é a mesma coisa, vou colocar enésima, para mostrar a igualdade aqui. Isso é a mesma coisa de raiz enésima de A vezes B. Então, quando eu tenho a raiz com o mesmo índice, duas raízes, né, com o mesmo índice, eu multiplico o conteúdo dela, né, voltando aqui, o radicando. Multiplico o radicando, eu confesso que eu esqueci o nome radicando, tá? Essa daqui também é bem tranquila se nós utilizarmos as propriedades da potenciação. Basta fazer 1 A elevado a 1 sobre N vezes B elevado a 1 sobre N, que vai dar, evidentemente, os dois, né, é a multiplicação deles elevado a N. A gente já viu isso lá na potenciação. A quarta propriedade vai ser raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Qual é a condição? Tem que ser diferente de zero no denominador. Tá? Isso é fundamental. Nós vamos ter depois problemas para resolver, em que nós precisamos definir o denominador. Se a gente não definir o denominador, quando nós formos trabalhar com os números reais, em intervalos, nós teremos problemas. Então isso é A dividido por B, raiz enésima. Condição B diferente de zero. Nós não podemos ter no denominador nada que seja zero. Tá? Quinta propriedade, que é uma propriedade operatória, tudo importante. Então eu tenho aqui uma raiz enésima de A elevado a M. Você consegue entender o que vai dar isso aqui. Por quê? Isso aqui é A elevado a M sobre N. Parece uma que a gente já fez, né? Mas também isso é bem tranquilo. Por quê? Olha só, para a gente poder demonstrar isso, seria assim, A elevado a 1 sobre N, na potenciação que multiplica M. O que é isso? A elevado a M sobre N.
Veja que as demonstrações estão sendo feitas pelas propriedades da potenciação. 6, né? Raiz, tem que aumentar o tamanho dessa raiz. Vou fazer aqui, ó. Raiz mésima da raiz enésima de A. Assim. O que nós temos, como nós fazemos isso? Olha, já vou colocar direto o que vai dar aqui, né? Que vai dar assim, ó, raiz enésima de A. Só que a demonstração ela é tranquila, utilizando a potenciação. Por quê? Seria raiz mésima de A elevado a 1 sobre N. Ora, isso vai ser a mesma coisa de A elevado a 1 sobre N vezes M. Aí se você aplicar a própria definição de radiciação, você já retorna lá para a raiz. Tá certo? Aí fica essa demonstração aí. 7. Demonstração simples, né? Vamos pegar aqui raiz enésima de A elevado a M. É bastante simples. Isso é a mesma coisa que multiplicar um número pelo índice da raiz, um número P qualquer, eu também tenho que multiplicar o índice do expoente dentro da raiz. Tá? Isso é uma questão fácil até de proporção, né? Como é que eu provo isso aqui? Isso aqui é uma coisa muito simples de provar. Ó. Isso aqui significa A elevado a M vezes P elevado a 1 sobre NP. Isso é igual a... Aqui pela definição da potenciação, né? A elevado a M vezes P dividido por N vezes P. P dividido por P dá 1. Isso é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Aí retornamos, né, para a raiz através da própria definição, que daria raiz enésima de A elevado a M. Certo? Então veja que é uma questão até simples isso, né? Se soubermos potenciação, a situação aqui fica tranquila. O que nós vamos trabalhar agora são os algoritmos para extração de raiz quadrada, sem que a gente faça a conta definida para extração da raiz. Tem vários tipos e várias maneiras, né, para fazer a extração da raiz, extração de raízes. A raiz mais comum é a raiz quadrada, obviamente, né, que a gente mais usa. Então, algoritmos para extração de raiz. Agora você vai entender a importância da fatoração. Então, o primeiro algoritmo que nós vamos trabalhar é o algoritmo da fatoração. E como é que eu faço a fatoração? Eu pego, por exemplo, aqui, ó, raiz de 9. Eu vou fatorar o 9. Eu fatoro 9. 9 dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1, então é 3 ao quadrado. Aí eu vou fazer a aplicação aqui, ó. Eu coloco dentro da raiz 3 ao quadrado. Lembra que essa raiz é raiz quadrada. Quando não tem índice é raiz quadrada. Olha, pela potenciação é 3 elevado a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, então é 3. Então a fatoração em números primos para exatos, né? Vamos dizer, para... raízes exatas, ela é bem tranquila de fazer. Por exemplo, podemos pegar aqui, ó, raiz quarta de 16. A gente fatora 16 por 2 dá 8.
por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o que nós temos aqui? 2 elevado à quarta potência. Continuando a resolução, vai ser assim, ó. 2 elevado à quarta, raiz quarta, né? Olha, nós já sabemos que isso é 2 elevado a 4 sobre 4. E temos aqui 2. É tranquilo fazer isso. Vamos pegar aqui 729, raiz quadrada. E vamos fatorar 729. Por 2 já não dá, né? Nós sabemos. Não termina em número par, né? Vamos começar com 3. 7 mais 2, 9. Mais 9, 18. 18 é o número divisível por 3. Então esse número também é divisível por 3. 729 por 3. Podemos fazer 1 a 1 aqui, ó. Para ver quanto que vai dar, ó. 7, né? Por 3 dá 2. Sobra 1, né? Vou fazer dessa forma. 12 por 3 dá 6. E 3 por 3, 9 por 3 dá 3, né? Ou 12 por 3 dá 4, né, gente? Não 6. 4. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. Também é divisível por 3. 24 por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. 81 por 3. Nós já sabemos quanto que vai dar aqui, né? Tá até fácil, ó. Quanto que é 81 por 3? 27, né? 8 por 3, 2. Né? Aí 21 por 3, 7. 27. Continua aqui, ó, com 3. Ó. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Quanto que vai dar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a sexta. Então, essa raiz quadrada de 729 vai ser 3 elevado a sexta. Ora, 3 elevado a sexta, como é que é isso? 3 elevado a 6 sobre 2, índice 2, raiz quadrada. Isso vai dar 3 elevado a 3, certo? 3 elevado a 3 é igual a 27. A raiz quadrada de 729 dá 27. Vamos pegar aqui raiz de 144 quadrada. A maioria das contas são assim. Aí eu vou fazer a fatoração. 144 é número par por 2. 144 por 2, 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Dividido por 2, 7 por 2 dá 3. 1, né? Aí vai ficar 12 por 2 dá 6. 36 por 2, aí já 18, já dá para fazer, ó, de cabeça. 18 por 2 dá 9, já não dá mais para usar o 2. 3 dividido por 9 dá 3, por 3 dá 1. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos 2 elevado a 4, a quarta potência, e 3 elevado ao quadrado. Então eu coloco aqui dentro da raiz 2 elevado a quarta vezes 3 ao quadrado. Utilizando as propriedades da raiz, é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 elevado a quarta vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Mas isso aqui, 2 elevado a quarta é 16, né? Então o que eu tenho aqui, ó, mas não precisa nem fazer isso. Eu tenho 2 elevado a 4 sobre 2 vezes 3 elevado a 2 sobre 2. Então eu vou ter 2 elevado a quarta sobre 2 é 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 2 sobre 2 dá 1. Isso aqui é 4 vezes 3, né? 2 elevado ao quadrado é 4. Então a raiz quadrada de 144 é 12. Utilizando as propriedades operatórias das raízes, certo? Eu posso pegar também e não ter raiz exata, né? Quer dizer, a raiz de 20, a gente sabe que não é exato, né? As exatas são 16 e 25, para 4 e 5. Mas de qualquer forma eu faço aqui, ó. A fatoração vai dar 10. 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então eu reescrevo a raiz, ó, da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 5. Utilizando as propriedades, ó, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Raiz de 2 ao quadrado é 2 elevado a 2 dividido por 2 vezes raiz de 5. Não precisa tirar da raiz. Olha, 2 elevado a 2 dividido por 2 é 2 elevado a 1. Então eu tenho 2 raiz de 5. É uma forma mais elegante de representar
a raiz de 20. Tá certo? Uma outra maneira, outro algoritmo interessante aqui, ó, pouco conhecido, é a chamada equação de Pell. E o indivíduo fez isso, mas assim, como ela é muito demorada, muito trabalhosa, e a maioria das vezes a gente faz de cabeça, não compensa usar. Mas o que é a operação de Pell? O que ele faz? Você subtrai radicando por números ímpares até que ele deixe de ser positivo. E aí você conta a quantidade de operações e você tem a raiz aproximada. Então, para fazer o algoritmo de Pell, é 32. Como é que é o algoritmo de Pell? Você vai pegar 32 menos o primeiro número ímpar, 1, vai dar 31. Então, essa aqui foi a operação 1. Aí você pega o 31 e tira o próximo número ímpar, que é 3. 32 menos 3 dá 29. Aí nós vamos... 31, né? Não 32. Olha o erro aqui. A falta de atenção, né? 31 menos 3 vai dar 28. 28 menos o próximo ímpar, que é 5, vai dar 23. 23 menos o próximo ímpar, que é 7, vai dar 16, né? 16 menos o próximo ímpar, que é 9, vai dar 7. 7 menos o próximo ímpar, que é 11, vai dar menos 3, menos 4. Aí chegou ao negativo. Para aqui, ó. É só números inteiros positivos. Então a gente para aqui porque deu negativo. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 operações. Aí daqui nós retiramos assim, ó. Por isso eu acho que ninguém ensina isso, né? 32 vai ser raiz quadrada de 32 vai ser aproximadamente 5. É de fato, né? Porque raiz quadrada exata de 25 é 5, de 36 é 6 e é aproximadamente 5. Está entre 5 e 6. Mas se você for ver, não há necessidade de fazer isso. A fatoração é bem melhor. Fica aqui apenas como uma curiosidade. Mas se você fizer, por exemplo, com um número exato. Vou pegar aqui, ó, 36, por exemplo. Como é que vai ser com 36 essa equação de Pell? Você pega 36 menos 1 igual a 35. 35 menos 3 igual a 32. 32 menos 5 vai ser igual a 27, né? 27. 27 menos 7 é igual a 20. 20 menos 9 isso é igual a 11. Não é isso? Aí sobra 11, o outro ímpar é 11, dá 0, aí vai dar exato. Então, raiz de 36 vai dar exatamente quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 0 exatamente 6. Só por curiosidade, né? Essa equação de Pell. E agora, para a gente poder continuar estudando isso, vou abrir aqui uma observação para a gente estudar a chamada racionalização de denominadores. Como a gente vai trabalhando com raiz, né? A racionalização é tirar a raiz do denominador. Escrever aqui, ó. Remover a raiz do denominador. Isso é racionalização. Na matemática aplicada, isso aqui não interessa. Você usa calculador e já faz direto. É a matemática básica para poder você entender os raciocínios matemáticos e a criatividade matemática, né? Então nós temos aqui, ó, vou chamar aqui primeiro caso. Vamos fazer 4 casos e aí já resolve quase todos os casos de racionalização em relação ao denominador. Primeiro caso
é que você vai tirar a raiz do denominador. Então, o primeiro caso é o seguinte, ó, você tem, você multiplica pela própria raiz. É a mais simples de todos. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, 32 raiz de 5. Eu multiplico por 1, lembra? Essa multiplicação por 1 é fantástica. Porque raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1. Só que esse 1 aqui é um criativo, né? Você vai criar esse 1, porque multiplicando o número por 1 é ele mesmo. De maneira que a criatividade vai fazer com que a raiz desapareça. Então eu vou ter aqui assim, ó, 32 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Volta lá na propriedade, ó, né? Vai ser 5 elevado a 1 meio mais 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 1. É 5 elevado a 1. Então é 5. Lembra da potenciação, né? 5 é igual a meio. Eu multiplico os dois. Quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes, né? Esse aqui é o primeiro caso de racionalização. O segundo caso de racionalização é quando a gente tem uma raiz mais um número. Então, o denominador é uma raiz mais um inteiro. É uma raiz mais um inteiro. Ora, quando tem uma raiz mais um inteiro, a gente resolve falando assim, multiplicando pelo número 1 conjugado. Multiplica-se pelo conjugado da raiz. Ou melhor, pelo conjugado da raiz mais o inteiro. O que é o conjugado? Conjugado é o mesmo número, só que com sinal diferente. Então, se ele é adição, você vai multiplicar pela subtração desses números. Se for subtração, você vai multiplicar pela adição. Nada melhor do que um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, ó, de 23 dividido por 4 mais raiz de 5. Aí nós vamos tirar a raiz. Quem é o conjugado de 4 mais raiz de 5? É 4 menos raiz de 5. 4 menos raiz de 5 dividido por 4 menos raiz de 5 é 1. Então eu vou ter, aplicando a propriedade distributiva, 23 vezes 4 menos 23 raiz de 5. Dividido por, vamos fazer a distributiva. 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos raiz de 5, menos 4 raiz de 5. Aí você vai entender porque que multiplica pelo conjugado. Raiz de 5 vezes 4, mais 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Multiplicando a raiz, vai ficar meio mais meio, né? E aí vai dar mais com menos, dá menos. E vai dar 5. Você vai assim, mas se eu multiplicar os dois, ali dentro vai ficar 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, né? Como é raiz quadrada, já dá 5. Menos 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 dá 0. Então, continuando aqui, nós vamos ter 23 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai uma unidade de dezena. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 92 menos 23 raiz de 5. Dividido por, o que sobrou aqui embaixo? 16 menos 5. Já não temos mais raiz no denominador. Então, a resposta adequada, 92 menos 23 raiz de 5, dividido por
16 menos 5. 16 menos 5 dá 11. Daí temos a resposta desse segundo caso. O terceiro caso costuma ser menos frequente. Você deve ter feito pouco. O terceiro caso é raiz de raiz. Vou escrever aqui. Raiz de raiz. Com número dentro. E inteiro. A solução. Fazemos o conjugado. Melhor maneira de enxergar isso aqui, fazendo. Vamos fazer então. O exemplo que eu vou dar aqui vai ser 21 dividido pela raiz quadrada de, lá dentro, 3 mais raiz de 7. O conjugado vai ser a mesma coisa. É um número em que, se eu tenho uma soma, eu faço uma subtração. Então, o conjugado de raiz quadrada de 3 menos raiz de 7 é a raiz quadrada de 3 mais raiz de 7, 3 menos raiz de 7. Então, esse aqui é o conjugado. Lembra que quando eu multiplico raiz por raiz de mesmo índice, né, a gente tira da raiz. Então, o que nós vamos ter aqui na parte de cima? 21, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 7 dentro da raiz. Sobre. O que é aqui? Raiz de 3 mais raiz de 7 vezes raiz de 3 menos raiz de 7. Eleva os dois a meio, meio mais meio vai dar 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. 3 mais raiz de 7, ou seja, eu tiro a raiz, né? Eu multiplico 3 menos raiz de 7. Agora eu cheguei no conjugado. Eu cheguei no conjugado, como o interesse é tirar a raiz do denominador, você não fica preocupado com o numerador, não. O numerador não importa como ele está. Fazemos então a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 menos raiz de 7, menos 3 raiz de 7. Raiz de 7 vezes 3, mais 3 raiz de 7. Já vai dar 0. Raiz de 7 vezes raiz de 7, menos 7. Então, a resposta aqui vai ser 2 raiz de 3 menos raiz de 7 dividido por 9 menos 7. Aqui é 21, né? Não sei como é que eu fiz esse 21 virar 2, né? Deve ser porque eu já fiz a conta aqui de cabeça. Aí nós vamos ter aqui então 21 raiz de 3 menos raiz de 7 dividido por 2, como nós queríamos fazer. E aí nós estamos com essa fração racionalizada. Quarto caso, é um caso até mais simples do que os outros, né? Que é a questão de raiz com índice maior que 2. A gente usa um artifício. Esse artifício, a gente soma os expoentes da base da potência para igualar com o índice da raiz. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. E aí, como isso é simples, você vai entender claramente. Eu vou pegar raiz de 3 sobre raiz quinta de 4 elevado à terceira potência. Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar a cabeça e fazer assim, ó.
eu vou multiplicar pela raiz quinta de 4 elevado ao quadrado. Porque quando eu fizer a multiplicação do 4 elevado à terceira pelo 4 elevado ao quadrado, eu vou somar os expoentes e vai dar 5. Como o índice do expoente é 5 e o índice da raiz também é 5, vai dar 1. Ou seja, vai dar o próprio número, 4 elevado ao quadrado. Vamos fazer então aqui a multiplicação. E o que nós teremos? 3 que multiplica raiz quinta de 4 ao quadrado. Se quiser colocar 16, fica à vontade. E o que nós vamos ter aqui embaixo? Raiz quinta, vamos usar a propriedade, de 4 elevado à terceira vezes 4 elevado ao quadrado. Pela propriedade dos expoentes, da potenciação, né, dos expoentes, nós vamos ter 3 raiz quinta de 4 ao quadrado sobre raiz quinta, 4, a mesma base, somos expoentes, 4 elevado à quinta potência. O que nós teremos então? 4 elevado a 5 dividido por 5. Então vai ser o próprio 4. 3 raiz quinta de 16, vai ficar mais bonitinho, dividido por 4, e aí está racionalizado o denominador. Esses são os principais casos, né? Nós paramos por aqui com os números racionais, e a próxima aula vai ser sobre irracionais reais, em que nós vamos falar sobre intervalos e logaritmos. E quando nós falamos sobre intervalos e logaritmos, nós vamos usar novamente intervalos e logaritmos lá na frente, quando formos estudar funções, quando formos estudarmos equações e inequações. Vamos estudar função potência, função logaritmo. Então isso de certa forma vai ser revisto, só que revisto considerando que a base já foi compreendida, né? Bons estudos, até a próxima aula.